Chesterton, Lewis e Tolkien foram os maiores oponentes das ideias de Nietzsche, Bernard Shaw, H.G. Wells e todos os autores que declararam a guerra silenciosa para manipular a imagem, distorcer conceitos, criticar o cristianismo e desordenar o imaginário ocidental. Essa guerra cultural começou há mais de 100 anos e está muito longe de acabar. As tentativas de corromper a linguagem estão cada vez mais ofensivas. A cultura que forma a imaginação de nossos amigos e familiares está contaminada. Gerações inteiras têm sido bombardeadas por ideologias e práticas revolucionárias, seja dentro da escola, do trabalho ou nas horas de lazer. Para contar as origens dessa guerra silenciosa, a Brasil Paralelo reuniu uma tropa de pesquisadores, roteiristas e especialistas e foi para o campo de batalha munida do desejo de produzir o primeiro documentário brasileiro sobre 3 grandes heróis que são a resistência na guerra cultural. O resultado é o mais novo original BP, Guerra do Imaginário, a jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien, que estreia dia 25 de agosto com exclusividade na Brasil Paralelo. Um documentário imperdível dividido em 3 capítulos e narrado por esta voz que vos fala. Mais de 30 entrevistados se aprofundando na vida e na obra desses autores e suas grandes histórias que venceram as batalhas contra o tempo. Clique no link, cadastre-se para o evento de lançamento e receba todas as informações de Guerra do Imaginário. Seu e-mail é fundamental para que possamos enviar conteúdos exclusivos e também para que você receba as instruções sobre como assistir ao novo original BP. E lembre-se, um mago nunca chega atrasado, ele chega exatamente na hora em que o evento começa. Muito obrigado e até breve. Atenção, o programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Um contador de histórias, um loroteiro de causos fantásticos, um filólogo nerdola, ou apenas o grande hobbit da vida real, que nos agraciou ao capturar o que havia de nobre, belo e verdadeiro nos mitos pagãos e lê-los através das lentes do Cordeiro. No Rasta News de hoje, falaremos sobre este grande homem que ousou fazer a verdade dos contos de fada erguer-se como a fortaleza de Helm's Deep contra as hordas de orcs chefiadas pelos corruptos magos da modernidade. J.R.R. Tolkien. No começo, havia Eru, motor imóvel, fora do tempo e do espaço. E Eru criou os Valar, seres angélicos, a cada qual deu um pedaço de seu conhecimento e de seu poder, propondo a cada um deles temas musicais. Então, os Valar começam a cantar esses temas. Primeiro, cada um sozinho, enquanto os outros escutam, porque eles não têm a noção do que o outro tem na mente, porque cada um foi dado apenas um pedaço do conhecimento e do poder. Então um começa ali sozinho. Outro começa uma outra melodia parecida, mas ali embaixo. Começando a entender e através do presente que Eru deu a eles, que é a chama imperecível, eles começam a crescer em harmonia. Então alguém chega com um tema.
melhorando de harmonia. E Eru fica feliz com isso. E ele então vem e propõe a todos eles um grande tema, um tema que jamais foi ouvido novamente e só será criado algo tão grandioso quanto ele no final da história da Terra-média. Então ele propõe algo parecido com flautas e ventos. Tímpanos. Algo com violinos. A Melkor, mais poderoso de todos os Valar, ele deu a maior parte de seu conhecimento, de seu poder. A que Melkor eventualmente respondeu se corrompendo ao tentar usar de seus poderes para ser um novo Eru. Mas aí, Melkor, a quem foi dado mais poder e mais conhecimento, começa a ter pensamentos, ele sozinho, querendo a sua própria glória, e introduz a discórdia dentro da harmonia. Seus irmãos vão ficando atordoados e a discórdia dele vai inclusive influenciando os temas deles. Mas Eru olha para tudo isso e ele, com um sorriso no rosto, chega resolve a coisa. Eu nunca esquecerei dessa linda descrição da música dos Ainur, que se fez após a declaração deste grande tema, de como o universo, Ea, foi primeiro proclamado em tons, antes mesmo de que a matéria fosse feita, proclamando uma espécie de logos que precede a realidade física. Então eu sempre fico brincando, tentando imaginar esse primeiro tema mais belo e mais perfeito de todos, essas melodias intermináveis que se entrelaçam em harmonia, com um tema que é parecido, mas incorpora a dissonância. Melkor, ele vai ficando mais e mais parrudo. E ele resolve. E nesta narrativa também entra uma das melhores descrições simbólicas da providência, que é como Eru é capaz de pegar cada discórdia de Melkor e usar para engrandecer o seu próprio tema. Então, Eru se levanta, dessa vez de maneira mais séria, e começa a responder ao tema. É aí que fica claro que não há tema que Melkor possa propor que não será usado e incorporado para a glória de Eru, de quem todos os temas procedem e contra a qual a música não pode ser alterada. Então, Melkor resolve provocar realmente um terremoto na turma. E ele, com uma melodia que se assemelha a uníssonos, sem harmonia, né?
está tremendo, os halls de mando estão tremendo. Então, Eru, dessa vez, ergue não só a direita, mas a esquerda. E começa um tema angelical, doce, discreto. Vai melhorando a harmonia. E Melkor. Melkor, vendo que nunca seria mais que um instrumento desta grande música, sente-se humilhado e passa a nutrir rancor e ódio por seu pai e por seus irmãos. Por soberba, aquela vontade de ser maior do que nos é dado ser, e que foi a causa da queda de tantos que vieram quando esses temas, desde a eternidade, passaram a se desenrolar no tempo e no espaço. Chega então o momento em que Eru dá a visão aos Valar, que até então eles escutavam apenas a música. Esse é o momento da criação de Ea e de Arda, a Terra-média, cuja história eles veem desenrolar-se seguindo aquela mesma ordem que foi cantada por eles anteriormente, cada qual de acordo com o presente, a graça que Eru os concedeu. E eles veem também os personagens que estavam contidos naquele terceiro tema, que foi apenas uma batalha entre Eru e Melkor. Ele vê então os filhos de Eru, os elfos e os homens, que habitarão as páginas de histórias como o Hobbit e o Senhor dos Anéis, a quem os Valar devotarão sua atenção, embora mais no início e mais aos elfos que aos homens, que são mais especiais e complicados por causa do tal presente da mortalidade. E foi assim que Melkor se meteu em Arda, fingindo ir preparar o caminho para os filhos de Eru, mas com o propósito escuso de tentar ser adorado e de usar a criação para sua própria glória. Mas Manwë, o sábio, tornou-se o líder dos Valar, o que mais compreendia os desígnios da providência, chefe dos ventos. Sua esposa, Elbereth, aquela que teceu e fixou a luz das estrelas no céu, aquela que o nosso querido Frodo chamará pelo nome em seu confronto com os Nazgûl em Weathertop. Ulmo é o Valar das Águas, poderoso, cuja mente vai até as profundezas do universo e o mais afeiçoado aos elfos. É também o Valar solteirão lá, o Vigtal. Já Aule, o construtor, patrono dos artesãos, é responsável pela matéria bruta da terra, o ferro, o aço, a lava e o fogo. O seu deleite é construir, mas não para possuir. Sua esposa é Yavanna, cujo deleite está nas florestas, plantas e coisas que crescem na terra. Temos também os Feanturi, irmãos, mestres dos espíritos, como Mandos, o Valar das profecias, que conhece quase todo o futuro, exceto aquilo que Eru ainda não revelou, em cujos salões as almas dos mortos são trazidas para julgamento. Sua esposa chama-se Vaire. Ela tece os acontecimentos da história no tecido do tempo, para que nada que aconteceu desaconteça, conferindo aquela unidade ao real. Seu irmão Lórien é o mestre das visões e dos sonhos, cuja esposa é Este, cujo presente é o descanso. Ela cura os cansados de seus fardos, tal qual são curados os membros da Sociedade do Anel quando entram na floresta de Lórien. Nós temos também Niena, irmã de Mandos e Lórien, a Valar solteirona, por uma tristeza, mas não uma tristeza dessa que você, rapariga espiritual, fica com aquele negócio de... antes eu sofria, hoje sofria. Não. Nem vocês, raparigótica emo da geração Z, que fica escutando The Smiths e dizendo... Nossa, é tão eu. Certo? É uma compaixão pelas mágoas que a discórdia de Melkor provoca no mundo. As lágrimas dela são de acalento e de esperança, e sua melancolia está entrelaçada nas teias da história. Porra, Niena é sinistra. E os últimos são Tulkas, o Valar porrador, cuja alegria é a batalha e cuja risada enche os inimigos de pavor. Ele é casado com Nessa, uma Valar veloz como um cervo e que ama correr pelas florestas, assim como seu irmão Orome, o caçador, que é terrível em sua fúria e cavalga pela Terra-média, enfrentando as bestas e monstros que estão a serviço de Melkor, com seu cavalo branco, Nahar. Orome, por sua vez, é casado com Vanna, irmã de Yavanna, cujo deleite são as flores que desabrocham e os pássaros que cantam ao seu passar. Pronto, tá explicado. Entenderam?
Oh, não entendi não, Rasta. Explica de novo aí. Não, né? Porra, é nome pra caramba, é coisa pra caramba. É uma narrativa mítica, né? É difícil colocar ela em imagens muito nítidas. Ela exige muito mais uma articulação de ideias, meio que sonhar, assim, do que imagens bem definidas e bem nítidas. É exatamente por isso que a ordem certa para se ler Tolkien não é pelo Silmarillion no início da cronologia da Terra-média, mas sim pela ordem de publicação dos livros, né? Aquelas histórias cativantes das quais esse início do Silmarillion é a cosmogonia, né? Então é por isso que eu acho sempre melhor começar com o Hobbit. E para mim, os Hobbits foram a maior contribuição de Tolkien para a humanidade. Esse pequenino ali, fanfarrão. Imagina uma criaturinha assim, né? Tipo, em uma toca na terra, lá vivia um rasta. Já gostei. Uma toca aconchegante, uma boa comida, uma cervejinha tranquila, aquele fumo legal. Tabaco, viu? Tipo, antes que os maconheiros já cheguem com essa ideia, essa boca de algodão de vocês aí, esses olhos vermelhos, parece mais o biridinho do capiroto, esses papos nada a ver. Já vai tudo votar em Eduardo Jorge. Estamos falando de um hobbit respeitável, que gosta de boas histórias, que entende de jardinagem e da produção de ales e cervejotas, e que tem uma paixão pelas coisas que crescem. O condado é muito bom, é o melhor sistema político possível. Pequenininho ali, tem um Thane, né, que age como uma espécie de prefeito que não faz nada e também não recebe nada. Tem ali uma brigadinha policial voluntária que é para capturar o quê? Alguma ovelha que fugiu ali do cercado de alguém e é isso. Todo mundo conhece todo mundo e ninguém espera grandes perturbações. A não ser de um tal Bilbo Baggins, que de vez em quando gosta de sumir para umas aventuras com anões, magos, elfos e que já enfrentou orcs, trolls e até mesmo um dragão. No episódio sobre Chesterton, falamos sobre aquelas pessoas entediadas. Geralmente, essas pessoas entediadas não gostam de Tolkien porque Tolkien passa muito tempo descrevendo uma floresta, ou então descrevendo a festa de 111 anos de um hobbit. Mas a verdade é que essas pessoas são o tédio. Eles querem ver o quê? Peito, bunda, anão putanheiro, rapariga galega cavalgando dragão. Essas pessoas merecem o quê? Merecem chifre e imposto. Uma festa inesperada, o aniversário de 111 anos de Bilbo. Esse aniversário é uma festa tão legal que eu queria morar para sempre ali naquele capítulo. Mesma coisa com a floresta, né? Eu passaria uma temporada inteira ali na casa do Raston Bombadil, ali tranquilo, sem dar um dia de trabalho para ninguém, ouvindo o rio correr, ouvindo ali a Goldberry, cantar umas canções e cuidando dos meus pôneis. Pônei maldito, venha com a gente atolar. Grande dia. Tolkien nos chama a ser como hobbits, mas ele também reconhece a necessidade da nobreza de criaturas que garantem a existência de tal modo de vida dentro de um reino, com a figura de um rei que não é apenas um grande líder de exércitos, mas de um homem santo, a figura de Aragorn, filho de Arathorn, e de Faramir, personagem que foi injustiçado pelo filme de Peter Jackson, mas que é o único homem, além de Aragorn, que teve a oportunidade real de tomar o anel para si, mas que passou no cheque de fortitude e ajudou os nossos hobbits em sua jornada rumo a São Paulo, digo Mordor. O nosso paladino, level 20, Guilherme Freire, costuma definir sua posição política da seguinte maneira: se está à esquerda do Aragorn, não serve. E ele está coberto de razão, mas eu também diria que um homem sem a presciência de um Faramir não serve nem para ser mestre de mesa de D&D. Eu gosto muito do tratamento que Tolkien dá para a questão do mal. Primeiro, a gente tem aquela desobediência arrogante daquele que não quis ficar em segundo lugar. Com Melkor, que, incapaz de criar, resolve corromper e zombar da criação, como o que ele faz com os elfos que se perderam na jornada rumo a Valinor e terminou criando, que na verdade é corrompendo e zombando a criação através da raça dos orcs. A gente tem também aquela cobiça maligna, regada de vaidade e sedução, através de palavras manipuladoras. Não estou falando de deputados e senadores. Estou falando dos dragões, Ancalagon, terrível, Glaurung, que enfeitiçou a pobre da Dienor, que terminou desposando o próprio irmão. E o que dizer então da ardilosidade do Smaug, que se diverte com Frodo naquele jogo de charadas em Erebor, em que ele faz com que o Hobbit termine entregando até os seus companheiros e os homens de Dale, sem querer. Mas para mim, os que mais representam o tipo de mal que a gente passou a enfrentar na modernidade é o que aconteceu com alguns Maiar. Para quem não sabe, os Maiar são também espíritos angélicos como o Valar, que estavam lá com Eru antes da criação de Ea e Arda. São espíritos de mesma ordem, mas de menor grau, e servem como ajudantes dos Valar, como Olorin, que serve a Manwë e que na Terra ficou conhecido como o Mago Gandalf, e Elendil, que servia a Yavanna
e ficou conhecido como Radagast, o Castanho. Mas temos alguns Maiar que se corromperam ao serviço de Melkor, como os Balrogs. Mas o maior destes corruptos foi um Maiar chamado Gorthaur, que servia a Aule, o construtor, e que terminou sendo conhecido como Sauron, o Senhor dos Anéis. É muito interessante que outro Maiar que também se corrompe também servia a Aule. Foi Curunir, que ficou conhecido como Saruman, o Mago Branco. É muito interessante, né, que esses dois Maiar, Sauron e Saruman, eles vêm de uma mentalidade de artesãos, de construtores, né, de ordenadores da Terra. A diferença é que Aule fazia as suas obras para a glória de Eru, ele não as queria para si. E o que aconteceu com Sauron e Saruman foi que, em ambos, o gosto pela ordem virou uma ânsia por governar as vontades de todas as criaturas. A diferença é que Sauron realmente passou muito tempo com Melkor e Saruman se corrompeu, na verdade, por passar muito tempo estudando as artes gnósticas de Sauron na confecção dos anéis. No Concílio de Valfenda, Elrond, ao saber da traição de Saruman, diz que é perigoso mergulhar muito profundamente na arte do inimigo, razão pela qual Tolkien sempre foca na bondade dos personagens, e o mal aparece como aquela sombra, aquela coisa meio indefinida, pairando e cercando a Sociedade do Anel por todos os lados, com diferentes vozes. A gente nunca chega sequer a ver realmente a figura de Sauron, mas a gente sabe todos os detalhes de uma árvore, de um rio, e isso, a meu ver, é muito, muito mais poderoso e é o que separa O Senhor dos Anéis do sensualismo imediatista de um Game of Thrones. Quando seu amigo, C.S. Lewis, influenciado pelo bruxo Charles William, escreveu Cartas de um Diabo a seu aprendiz e dedicou a Tolkien, o professor ficou muito preocupado. Ele achava que Lewis tinha ido longe demais, assim como Saruman. Um dos discursos mais emblemáticos da obra e simbólicos da nossa modernidade e desta ânsia de uma casta de tecnocratas prontos para regular a humanidade é o discurso de Saruman a Gandalf na Torre de Orthanc, quando ele se apresenta não mais como Saruman o Branco, mas como Saruman de muitas cores, o colorido. Progressiste? Ele diz: um novo poder se ergue. Contra ele, as velhas alianças e políticas não servirão. Não há mais esperança nos elfos ou na humanidade moribunda. Só há uma escolha perante você, Gandalf, perante nós. Nós devemos nos juntar a este poder. Seria sábio, Gandalf. A vitória deste poder está próxima e haverá ricas recompensas para aqueles que o ajudarem. À medida em que este poder cresce, seus aliados também crescerão e os sábios, como eu e você, poderemos, com paciência, aprender a direcionar os seus cursos, controlá-lo. Nós podemos esperar, manter nossos pensamentos em nossos corações, deplorando os possíveis males feitos no caminho, mas aprovando o propósito final e mais elevado: conhecimento, poder, ordem. Tudo o que buscamos até agora, mas que só fomos atrapalhados pelos nossos amigos fracos e inertes. Nossos fins não sofrerão nenhuma real mudança, apenas os nossos meios. Porra, né? Conhecimento, poder, ordem. Acho que por pouco ali o lema da bandeira do Brasil não foi esse, né? Mas foi um parecido. Não se engane, senhoras e senhores. Nós vivemos a era do sarumanismo cultural, grande conjurador da bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso troféu bigodagem. Nosso troféu bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Jeff Bezos, o Sauron da Terra Amazon. Tudo começou com a forja dos grandes filmes. Direitos foram concedidos a Peter Jackson, imortal, mais sábio e mais belo de todas as criaturas, depois de Renato Gaúcho, é claro. Mas fomos todos enganados, pois uma outra adaptação foi feita. Na Terra da Amazon, no fogo da Montanha da Perdição Moderna, onde queimar o anel já não é mais nenhuma novidade, o Senhor do Escuro, Lord Vezos, criou, em segredo, uma série de merda para cagar com todas as outras. E nessa série, ele colocou todo o seu dinheiro, toda a sua ganância e sua vontade de dominar todas as franquias com proselitismo político de quinta categoria. Uma série para arruinar todas as outras. Eu não preciso assistir a série Rings of Power para saber que vai ser uma porcaria. Eu não preciso nem que Mandos me conte com seu dom da profecia ou que Lord Denethor veja numa Palantir. Basta a gente dar uma olhada no trailer que a gente vai ver quem? Finrod Felagund, um dos elfos guerreiros mais sinistros da Primeira Era, parecendo o quê? Parecendo o filho do vocalista do Coldplay com uma feminista vegana histérica. E o que dizer? Olha esse Elrond aqui, porra. A galera me bota um Elrond galego e de mullet, porra. E esse bonitão aqui? Bonito, né? Parece que vai o quê? Vai botar um terno caro e cantar Despacito ou numa banda de pagode com o Alexandre Pires. Que cacete é isso, porra, com esses elfos de cabelo curto? Não tem um na obra do Tolkien que seja representado assim. Um.
Porra, meu irmão, a gente fica dependendo de grandes desenhistas colocarem forma naquilo que Tolkien escreveu. Aí, vocês têm a oportunidade de fazer isso, ganhar vida. E vocês me armam uma pachorra dessa, irmão. Olha essa Galadriel aqui, ó. De armadura, guerreira. Porra, bicho, vocês nunca jogaram uma partida de D&D na vida, não? Ela provavelmente não tem nem constituição pra usar essa armadura de paladino. E ela não precisa, porra. Ela é feiticeira, ela é sorcerer, level altíssimo. Tem zero motivo pra ela usar essa porcaria. Mas não, vamos fazer ela numa vestimenta pra feminista empoderada que tá cagando pra Tolkien se sentir representada por uma personagem mulher. Forte. Como se a força de Galadriel tivesse nisso aí. Isso é uma palhaçada, né? E tudo bem que leva mais tempo para o elfo chegar na maturidade de sua forma do que leva para um humano. Mas Elrond já entra na Segunda Era com quase 60 anos. E os anéis são forjados tipo 1600 anos depois disso, pô. A face dele é sem idade. Ele é descendente de Melian, uma Maiar. Ele não é nem velho nem novo. Mas alguém achou legal colocar um Patrick Swayze adolescente com a roupinha de vem cá meu puto. Já tô vendo ele ali dançando, né? Um Anani de gênero neutro. E falando em anão, puta que o pariu, né, irmão? Vocês têm a oportunidade na vida de representar uma fêmea da raça dos anões. Pra quem não sabe, as fêmeas nos anões são raras. A proporção de homem pra mulher entre os anões é 1:4. Parece show de heavy metal, né? E os anões, eles são meio migtal ali, né? Eles curtem mais é forjar uns objetos rochedo e terminam sem ter muito tempo ou muito interesse pela mulherada. Aí, Jeff Bezos, Esse cabeça de piroca. compra os direitos da família de Tolkien, que não deve estar nem aí nesses filhos de rapariga, que o último Tolkien capaz de revisar a obra do pai morreu em 2020, né? Aí me contrata uma porra de um estagiário do Instagram pra fazer o casting. E o que é que essa galera me arruma? Isso aqui, ó. Uma mulher sem barba, porra. Bicho, até no filme, que a galera tomou umas liberdades que não devia, o Gimli explica ali que as mulheres da raça dele não diferem muito dos homens por causa da barba. Ele fala isso. The dwarves who go swimming with the little hairy women. Vocês não acharam uma só feminista do sovaco cabeludo que tivesse barba, porra? Ó a representatividade aí, a oportunidade é agora. Só na minha época de gadeagem do Tinder lá no Brooklyn, eu dei match com umas 3 assim. Eu passo contato pra você, caralho. Quer? Agora imagina, é tipo eu resolver fazer uma série sobre um casal ANCAP viajando de tanque pelo Ancapistão e a mulher não tem pinto. Vocês precisam prestar atenção, porra, na realidade do universo que vocês se propuseram a representar, minha gente. O pior é que os eventos da Segunda Era, tirando ali a queda de Númenor, eles são descritos em linhas gerais, né, com acontecimentos pontuais, tipo ano 1, fundação dos Portos Cinzentos, ano 32, Elros, irmão de Elrond, chega em Númenor e se torna o primeiro rei. Entre um acontecimento e outro, tem um espaço ali pra você inventar um monte de fanfic. Há de ser assim, né? A galera vai inventar personagem que a gente nunca ouviu falar, vai ter umas histórias meio encheção de linguiça, e a gente vai ter que tolerar. O mesmo acontece ali na narrativa do Akallabeth, que conta a queda de Númenor, e a gente sabe sobre o tempo que Sauron passou em cativeiro em Númenor, mas a gente não sabe muitos detalhes. A gente sabe que ele foi seduzindo o reino aos poucos e formando uma espécie de culto gnóstico lá dentro. A primeira maçonaria da Terra-média. Mas a gente não tem muitos detalhes. Quais as chances de que essa falta de detalhes seja usada para que esses degenerados de Hollywood metam uma porra de suruba de anão? Eu já tô vendo aquele bonitão elfo Despacito ali, eu sei que ele tem um romance proibido aí com uma humana. Vai ter peitinho, não vai? Estilo Game of Thrones, pros gados demais, não vai? Eu vou até rolar um de percentagem aqui, ó. Ixi, é alta. Então, é assim que você termina de cagar uma série. Eu já sei que vai ser ruim, eu não preciso ver. Pode chegar pra mim e depois dizer, arrasta-gaste. A série é uma porcaria. Eu avisei, não tem perigo de dar bom isso aí. Jeff Bezos, que usou todo o poder do seu dinheiro para cagar a obra do querido professor Tolkien, será responsabilizado por isso? Não. Ele estará lá, em seu iate, comendo lagosta, enquanto toma um banho de sangue de bode e um traveco anão cheira uma carreira de pó naquela careca lustrosa dele. Merece a fúria dos Valar, Orome e Tucas, ou que Humo provoque um maremoto no set de gravação. Mas na falta disso, vai então o nosso troféu Bigodagem. Rastão, meu primo tá querendo que toda a família vire vegana. E daí? Come ele. Rasta, poder sem responsabilidade é bigodagem. E responsabilidade sem poder é o quê? Casamento, né, filho? Rasta, frequento sinagoga, igreja batista e católica. Gosto do budismo e todas as outras religiões. Doideira? Não, minha filha, tem 2 lugares onde isso é normal, né? Um é o Brasil e a outra é o inferno. Rastão, Valfenda seria uma espécie de zona de conforto na qual todos têm o desejo de ficar. Meu filho, por favor, mantenha suas ideias de coach longe da Terra-média, vá.
25 de agosto estreia Guerra do Imaginário. A jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien. Inscreva-se no evento de lançamento. Atenção, programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastros e rastras. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Um leão marinho, um santo bonachão, um cervejeiro fanfarrão, ou simplesmente um gentil gigante que caminhou pela terra, sonhando acordado, em um mundo no qual a inteligência dormia sem sonhar. No Rasta News de hoje, falaremos sobre este titã, cujo intelecto acompanhava suas dimensões de largura, comprimento e profundidade, que estaria completando 148 anos no domingo, dia 29. Um caso raro de mago de alta constituição e que, com seu bom humor e suas brilhantes inversões, foi capaz de pegar toda uma gama de feitiços modernos e voltá-los contra si mesmos, usando um pouquinho de sabedoria popular vista sob a lente de uma comovente ortodoxia. Gilbert Keith Chesterton. Pô, Gilbertão, hein? Vou até ter que fazer esse sacrifício aqui, abrir uma cerveja para comemorá-lo. É difícil falar sobre um homem tão vasto quanto ele. Como apologeta, como romancista policial, como crítico, como filósofo, o nosso Gilbertão foi tal qual São Dedé Carvoeiro, deu bons frutos em tudo que se dedicou. Falaremos de Dedé Carvoeiro. Dedé nasceu em Capinganhões, no sertão do Nordeste brasileiro. Para este rasta que vos fala, que vive de conciliar a máxima da santificação do trabalho com a máxima madruguista de que não existe mau trabalho. O ruim é ter que trabalhar. O meu maior deleite chestertoniano é o que lhe fez merecer a alcunha de príncipe dos paradoxos. Frequentemente eu vejo gente quebrando a cabeça com as contradições do mundo. Em um mundo educado pela insanidade do pensamento crítico, que trata tudo de cara como se fosse mentira, as tensões que fazem parte da própria realidade e que deveríamos olhar para elas estupefatos e maravilhados, terminam por provocar suspeita e desespero em homens que cada vez mais se retraem do real e buscam refúgio dentro da própria mente, onde a pureza dos conceitos pode ser articulada com a perfeição da lógica sem esses incômodos da realidade, ou ao menos sem que o grande pensador perceba suas próprias falhas. Fazer tomando cerveja, tipo, o cara dá uns arrotos assim, tá ligado? Eu fico imaginando o Chesterton escrevendo e arrotando. Chesterton foi um homem que seguiu o outro caminho. Olhava, maravilhado, as contradições e paradoxos do mundo, como uma criança. É impossível esquecer a passagem em Ortodoxia, quando ele fala sobre como as lendas devem ser levadas mais a sério do que os livros de história, porque as lendas são contadas pela maioria da população do vilarejo, que é sã, e o livro de história é escrito pelo único homem da aldeia que é louco. Ao fazer uma defesa dos contos de fadas, ele diz que a magia em tais contos derivam de um senso elementar de espanto com a realidade, e não o contrário. E ele mostra como as crianças muito pequenas não precisam nem dos contos de fadas, porque a mera vida já é interessante o suficiente. Você imagina ali um rastinha já grandinho para ler o Hobbit, né? Ele vai se amarrar ali no Bilbo, chegando na montanha solitária em Erebor, né? Encontrando o Smaug, o dragão, no meio do tesouro de Thror. Mas um rastinho assim, bem rastatitinho, pequenininho, vai se amarrar apenas de ver uma montanha. Tipo, olha aquilo ali, cara. Olha o que ele fez. 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 Chesterton coloca isso brilhantemente na seguinte frase. Meninos gostam de histórias românticas, mas os bebês gostam de histórias reais porque as acham românticas. Homem redondamente razoável, Gilberto clama por poesia porque ela se abre ao infinito, ao mesmo tempo em que nos mostra que o racionalismo moderno nos leva à insanidade. Por tentar abarcar o infinito com a nossa própria cabecinha. Ele diz: o poeta apenas pede para que sua cabeça entre no céu. É o lógico que busca que o céu entre na sua cabeça. E é a cabeça dele que se quebra aí.
Muito antes de existirem os coaches motivacionais com seus TED Talks ensinando o homem a acreditar em si mesmo, Me mostra do que você é capaz. Me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Gilberto já assinalava que este era o caminho para o manicômio. É no manicômio, como bem nos diz, que estão os homens que mais acreditam em si mesmos. Para o louco, a loucura é normal, trivial, até mesmo tediosa. Para o homem que acredita que é um gato, eu fico imaginando ali o que é que ele acharia dos furries. Fico imaginando se o Chesterton soubesse que existe furry hoje em dia. Oh, como assim, Rasta? Por acaso você tem algo contra animais peludos? Enfim, para esse homem que acha que é um gato, ele é tão comum quanto um gato. Apreciar a loucura e o absurdo como tal é algo que só o homem são pode fazer. E este é o grande privilégio de uma vida ordinária. Olhar para as coisas como algo extraordinário, como algo excitante. São os diferentões que estão sempre se queixando da monotonia do mundo. Todo mundo conhece aquele diferentão, né? Tipo o cara que chega lá com aquela empáfia, né? Só eu que enxergo que o cristianismo nada mais é do que a releitura de mitos pagãos como Horus e Mitra. É só você, diferentão. O único que assistiu o Zeitgeist, né? Rei das religiões comparadas. Herdeiro de Franz Cumont. Ó Lionel Messi do pensamento crítico, que só não é crítico o suficiente para ir atrás das baboseiras que fala e termina repetindo as mesmas asneiras que o Peter Joseph tirou daquele ex-quaker revoltado lá do século XIX, o Kersey Graves, que, por sua vez, tirou da própria bunda. Sou só eu que acho isso. Não, qualquer anta com computador, hoje em dia, pode rastrear essas paletadas críticas e ver que até a presunção de achar que as religiões são comparáveis entre si é uma coisa que só pega entre os já entediados ocidentais, os quais, desesperados com a dificuldade de se chegar a uma conclusão verdadeira, em vez de se esforçarem e abaixarem a crista para a realidade, preferem dizer que ela não existe. E é a gente que tem que acreditar que esses gostosões estão falando a verdade. É de f*** o c... do palhaço, porra. Chesterton capturou muito bem esse espírito em O Homem Eterno, onde ele fala que a melhor relação para se ter com a nossa casa espiritual é ser próximo o suficiente dela para amá-la, ou então distante o suficiente para não odiá-la. Pense nisso. Quem se lembra da passagem já citada aqui neste programa sobre o relato que consta na carta de Pero Vaz de Caminha, em que os nativos brasileiros assistiram à missa celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra, em que eles imitavam os gestos de resposta durante a cerimônia. E outros se prontificaram até a ajudar a carregar a cruz durante a procissão. É um momento lindo. Tem até um nativo mais velho lá que apontava para o céu e apontava para a cruz, como que ia explicar o que estava acontecendo. Maravilhados. É mais fácil que um pagão de boa vontade seja um melhor juiz do cristianismo do que aquele cristão que ficou no meio do caminho. Na sala de aula, né? Tem aquela galera que estuda e tira 10, tem a galera do fundão, que apertou o foda-se, mas que também não tem grandes lá pretensões, e tem a galera do meio. Amigo, essa galera do meio é o problema. Existe essa galera do meio no cristianismo. E o nosso Gilbertão diz o seguinte sobre elas. O pior juiz de todos é aquele que hoje em dia é mais propenso a julgamentos. É o cristão mal educado, que vai se tornando gradualmente em um agnóstico de mau temperamento, emaranhado numa discussão da qual ele não entendeu nem o início, estragado por um tédio hereditário de algo que ele não sabe lá o que é e já cansado de ouvir o que ele nunca ouviu. A gente conhece esse tipo de gente, né? Às vezes ele vira aquele adolescente metaleiro, ateu todinho, né? Cheio daquela marra, aquela confiança de quem assistiu 2 stand-up do George Carlin e um documentário do Bill Maher, e via em Hallowed Be Thy Name do Iron Maiden um golpe mortal, uma refutação fulminante à Igreja de Cristo, de Pedro e de Paulo. Às vezes o cara se volta para alguma tradição cuja distância seja grande o suficiente para que ele possa admirar. É aquela galera que no Orkut, na parte da religião, colocava spiritual, but not religious. Aí é uma chuva de Osho com pancadas de Rupi Kaur para as raparigas, copo Stanley e namastê. Chesterton também tinha outra qualidade que eu admiro muito, que é a capacidade de rir de si mesmo de uma maneira mortalmente séria. Eu nunca esquecerei a primeira vez que li O Homem que Era Quinta-feira. Aquela atmosfera que a gente, meio entusiasmado, meio Zé Cruzadinha, né? Vamos salvar o Ocidente! Sente que o fim do Ocidente está sobre nós, com seus agentes anarquistas, infernais. É incrível
como ele faz com que a gente se identifique com todos os sentimentos de quinta-feira. Com seu cartãozinho azul, escrito lá, A Última Cruzada, em sua luta contra os anarquistas, né? A linda defesa do homem comum que o detetive Gabriel Syme faz perante o poeta anarquista, né? Gregory Lucian. Lucian tá lá, na raparigagem Bad Boy, né? Defendendo que um poema deve ser como uma bomba, uma explosão, caos, né? Do contrário, ele seria previsível como um metrô. Chesterton faz aquela inversão maravilhosa e Gabriel defende que, na verdade, o metrô é que é poético. O fato dele estar todo dia no mesmo lugar, no mesmo horário, é um milagre em meio ao caos do mundo. Aquela ideia que está em ortodoxia, de que Deus faz com que o sol se erga todo dia por conta da sua abundância de vida, assim como uma criança que diz, de novo, de novo. E o materialista olha para essa abundância e olha para essa constância como algo morto, para um mundo morto. O homem muda porque morre. Deus é bom o tempo todo. Como se esquecer da passagem em que Syme persegue alucinadamente o sinistro professor The Worms e contempla lá a cruz no topo da Catedral de St. Paul e a exclamação poética, né? Parecia um símbolo da fé e valor humano que, enquanto os céus escureciam, aquele lugar elevado da terra estava brilhante. Os demônios podem ter capturado o paraíso, mas eles ainda não tinham capturado a cruz. E talvez uma das mais lindas descrições poéticas do sentimento monogâmico ocorre quando ele finalmente descobre que o professor que ele perseguia como um demônio não era, na verdade, terrorista nenhum, mas um aliado, um detetive disfarçado. E ele diz: durante todo esse esforço, seu verdadeiro horror tinha sido o isolamento. E não há palavras para expressar o abismo entre o isolamento e ter um só aliado. Parece garantido aos matemáticos que 4 é 2 vezes 2, mas 2 não é 2 vezes 1, 2 é 2.000 vezes 1. É por isso, a despeito de centenas de desvantagens, que o mundo sempre retorna à monogamia. Toda vez que eu leio isso aqui, eu fico lembrando do Sam e do Frodo, né? Como só o Sam foi maior do que os 9 da Sociedade do Anel inteira. E tinha Ranger, tinha Fighter, tinha Mago, tinha tudo, né? Só que, a partir daí, a aventura vai ficando mais louca e as máscaras vão caindo de todos os terroristas. E termina que todo mundo era policial, que só o poeta bundão, que era mais poema que poeta, era anarquista no final das contas. Ó, eu tô dando spoiler aqui, mas, velho, tipo, spoiler de obra de 200 anos já chega, né? Ó, calma aí, Rasta. 200 também não, né? São só 100 anos. É que nem vocês reclamarem que eu contei pra vocês que o Titanic afunda. O ponto é que a gente é levado por essa montanha russa de sentimentos. A gente pensa assim, tipo, o Ocidente está acabando, a gente se identifica com o Zé Cruzadinha, mas a gente é feito de ridículo junto com o Chesterton, que também tem esse sentimento, conhece esse sentimento. A gente feito de ridículo vai de Zé Cruzadinha a Dom Quixote em 100 e poucas páginas, mas não sem passar pelo drama de Jó, quando, no jantar, no jardim, ele questiona Domingo, o organizador dessa farsa toda. Por que é que estes homens, que eram bons homens, né, detetives, querendo a última cruzada, sofreram todas essas angústias e desventuras, e ele recebe um Mateus 20:22 na cara. Podereis beber do cálice que eu estou para beber, enquanto a cabeça do Domingo infla que nem um balão e desaparece na escuridão do infinito. Essa pergunta aí, meu filho, Deus não responde. Se não é para vós, não é para vós. E um bando de roqueiro drogado quer me convencer que os psicodélicos são eles, né? O homem que era quinta-feira bota Roger Waters pra mamar, meu amigo. Outra coisa amável no nosso Leôncio cervejeiro é que, ao mesmo tempo que ele combate as mentiras da modernidade com bom humor, ele não tem medo nem desprezo pelo mundo moderno. Muito pelo contrário, ele olha com compaixão para a coisa. Ele mostra como a fratura do cristianismo na Reforma soltou não apenas os vícios que haviam se acumulado dentro da igreja, mas também as virtudes. E que o mundo moderno é, na verdade, cheio de virtudes cristãs que passaram a vagar loucamente, separadas umas das outras. Ele diz: as virtudes enlouqueceram porque foram isoladas e agora perambulam sozinhas. Assim, alguns cientistas se importam com a verdade e sua verdade não tem compaixão. Assim, alguns humanitários apenas se importam com a compaixão, mas sua compaixão é frequentemente sem verdade. Bom, eu vou ter que pegar outra cerveja ali que eu tô com o copo vazio, né? Então, tipo, aguenta aí. Uma hora depois... O tratamento que ele dá ao ceticismo como um deslocamento da virtude da humildade é algo que também deve ser lembrado nesse episódio de aniversário. Chesterton coloca a humildade, a modéstia, como uma virtude que deve agir sobre o órgão da ambição, mas que a modernidade deslocou para o órgão da convicção. Então,
O homem deveria duvidar de si mesmo, mas não duvidar da verdade. E isso foi invertido. A parte do homem que ele afirma assertivamente é justamente a parte que ele não deveria, ele mesmo. E a parte que ele duvida e que não deveria é a razão divina. Com os bens e males que você pode atribuir à autoridade religiosa, ela sempre serviu como uma espécie de barreira contra algo muito pior, meu filho, que é a capacidade da inteligência destruir a si mesma. Não pense só nos ganhos civilizacionais, não. Pense na sua própria cabecinha, ela pode destruir a si mesma. Olhe para as nossas faculdades, né? A gente tá aqui reformando a gramática inteira para satisfazer o quê? O capricho de inteligências que resolveram se jogar do penhasco, porque o penhasco se mede em metros, e o metro é uma mera construção social. Agora imagina lá, né? O jovem 2030, quando a janela de Overton chegar no ponto em que Felipe Neto é o candidato da esquerda e Lula é o candidato da extrema-direita conservadora. O pobre infeliz vai abrir um conto de Machado de Assis e não vai entender nada. Que é isso, Dona Benedita? Que língua é Essex? Aí o professor X vai dizer, isso é português arcaix, quer dizer Doni Benedictis. Porra, a coisa vai descambando para uma espécie de covardia em que é simplesmente de mau tom dizer que alguma coisa é alguma coisa. Obviamente, isso é uma ideia de gordinhos, mas não uma ideia de gordão, como o nosso Gilberto. O gordinho é aquele oligofrênico cretino, um flácido civilizacional. Um gordão, como o Chesterton ou Santo Tomás, refletem uma abundância de vida, uma amplitude de pensamento. É a visão de uma montanha, de uma torre parruda, que vê além do que não se vê. Nelip Feto, descascando o BTV na frente do computador e paletando sobre a política internacional, é um gordinho. Ed Mota, curtindo o vinho dele, expondo a verdade poética de que Deus criou a coxa e a sobrecoxa da galinha, mas que foi o diabo, o coisa ruim, que foi lá e fez o peito, é um gordão. Quem inventou o peito de frango foi o coisa ruim. Deus inventou a sobrecoxa, Deus inventou a coxa de frango, tá? Um negócio que tem a textura mole. É a diferença entre o mesquinho e o bonachão. O gordinho, no fundo, odeia a criação e usa do subterfúgio dos Doritos com Coca-Cola para aquela autogratificação alienante, aquela punheta alimentar em um movimento de fuga. O gordão, na verdade, ama a criação. E seu usufruto das coisas terrenas, extravagante que seja, às vezes é verdade, é uma espécie de tributo à criação como algo bom. O gordão que vislumbrar a salvação correrá para ela como correria em direção ao leitão a pururuca, 48 horas a vinha dali, pois ali está a beleza e o deleite do leitão em sua versão eterna. O gordinho, ao vislumbrar a salvação, corre para um quarto escuro com medo de perder o Doritos, pois a beleza eterna é titânica e acachapante perante aquela punhetinha alimentar. O gordinho é maniqueísta, o gordão é ortodoxo. O gordão, com todo o seu coeficiente de reverberação, é rochedo. O gordinho é um bigodeiro. E falando em bigodeiro, chegou a hora do nosso troféu bigodagem. Rasta, me dá um pouquinho dessa cerveja aí também. E o nosso troféu bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Frederico Nietzsche, o bigode mais frondoso deste mundo. Imagine que você está ali no shopping, né, meu filho? Está ali comprando uma brusinha na Mesbla, ou pedindo ali um casquinho na McDonald's ou no Bob's, e aí chega um mendigo maluco gritando: "Eu procuro Deus! Cadê Deus?" As pessoas começam a rir dele, né? Fazendo piadinha. Ele tá ali jogando Street Fighter no fliperama. Ele tá escondido na piscina de bolinhas. Será que ele pegou um ônibus e foi pro mercado de peixinhos comprar coentro e tava fechado? Você deve ter deixado ele ali no carro da mulher do personal, hein? Em vez de se sentir envergonhado, o mendigo os encara e profere: "Eu vim aqui para dizer que nós o matamos, você e eu. Nós somos seus assassinos, mas como fizemos isso? Como conseguimos beber o mar inteiro? Quem nos deu uma esponja para apagar o horizonte? O que fizemos quando soltamos a terra do seu sol? Para onde ela se move agora? Para onde nós nos movemos? Para longe de todos os sóis? Saímos correndo incessantemente? Para que lado é para cima? Para que lado é para baixo? Ainda existe para cima e para baixo? Não está o espaço vazio a respirar sobre nós? Não acaba de ficar mais frio? Não está a noite a vir cada vez mais escura? Não teremos que acender lâmpadas em plena manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros que estão enterrando Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Pois até os deuses apodrecem. Deus está morto.
Deus permanece morto. E nós o matamos. Como poderemos nos consolar? Os mais assassinos de todos, o mais santo e poderoso que o mundo já teve, sangrou a morte com a nossa faca. Quem vai limpar o sangue de nós? Que água será capaz de nos limpar? Quais sacrifícios? Quais jogos sagrados iremos ter que inventar? A magnitude deste ato não é muito grande para nós? Não teremos que virar deuses nós mesmos, apenas para parecer dignos disto? Nunca houve um acontecimento maior que esse, e por causa disso, todos que nascerem depois de nós pertencerão a uma história mais elevada que qualquer outra história tem então. Amigo, isso aí, porra, um pastor pentecostal hoje não consegue fazer uma dessa não. Esse discurso presente na Gaia Ciência é talvez um dos mais citados e comentados de toda a obra de Nietzsche. Após esse discurso, o louco, ao olhar para sua plateia estupefata, conclui que embora o ato já esteja consumado, no caso, a morte de Deus já está consumada, as pessoas ainda não estão prontas para entender as consequências. Como o raio e o trovão que se separam no tempo, ou como o tempo de viagem da luz das estrelas até os nossos olhos. O profeta da morte de Deus segue o mesmo destino de todos os profetas do mundo, o de não serem ouvidos. A verdade é que o que é mais legal sobre Nietzsche é também o que é mais letal sobre ele. Essa cena do maluco é incrível, é linda. É tanto um desejo mórbido quanto um lamento. E não há dúvidas quanto ao fato de que há uma verdade carregando essa coisa toda. Nietzsche é, na visão dos 4 discursos, um poeta, mas não bem um filósofo. A gente pode olhar para ele como Ortega y Gasset olhou, uma espécie de bardo profético que anuncia a ascensão das massas, a tal da elevação do nível histórico. Mas, se olhamos para ele como um filósofo, corremos o risco de cair na mesma confusão que o enlouqueceu. Esta confusão, ela não é nova, ela já começa com Maquiavel. A morte de Deus já se encontra ali, onde bem e mal são jogados na latrina para que o príncipe possa usar de quaisquer meios necessários para manter o poder. É o buraco da modernidade lá, do Dostoiévski. Perguntei o que era aquela cratera ali. Ele me respondeu: isso aqui, meu Rasto, é o buraco da modernidade. E com o guarda-chuva, ele me puxou para dentro do buraco. O bom pelo bonzinho. Ficou proibido saber o que era bom e o que era mal. Já os darwinistas, mais tarde, vão tentar explicar tudo pela vontade de vida. O homem, ele é um macaco, um macaco que inventa histórias para a sua autopreservação e conforto. A moral darwiniana é, de certa forma, é a mesma do utilitarismo mais mequetrefe que se possa encontrar. É aquela que proporciona o máximo de conforto, o máximo de manutenção de vida para o maior número de pessoas, entidades vivas possível. De certa forma, é o que está implícito quando você vê um esquerdista bonitinho lá dizer: eu quero é que todo mundo possa ter um iPhone. Nietzsche vai muito além disso. Para ele, esse utilitarismo nada mais é do que mais uma versão da coisa descoisificada. No caso, esse cristianismo liberal, que é uma sombra da grandeza das dificuldades e sacrifícios enfrentados pelos santos e mártires. Uma casca de uma grandeza de vontade, reduzido a uma moral de meigos pacíficos, não apenas os animais domesticados dos darwinistas, mas potenciais deuses que estão sendo tolhidos. Para ele, a vontade de vida, a autopreservação de seres sentientes, que é a base moral de todos esses ateus todinhos, tipo Dawkins, Hitchens, Sam Harris, é apenas um efeito colateral de uma vontade muito maior, a vontade de poder, a vontade de crescer, dominar e dirigir o mundo, e que, para isso, precisa se libertar das prisões mentais criadas por todos os filósofos anteriores. É preciso ir além do bem e do mal. Olha, meu filho, coisa boa isso aí não pode dar, né? Para ele, esta vontade é o que está por trás de tudo o que há de magnífico no mundo e no homem. Mas tem um grande problema. A gente já notou, a gente já falou aqui sobre como a história da modernidade é uma sucessão de malucos chegando, cada qual com a sua maluquice, em forma de uma red pill, né? Tipo, agora eu descobri, vocês estavam todos errados no véu da ilusão todo esse tempo, mas agora eu vou tirar vocês da caverna, eu vou tirar vocês da Matrix. Acorde! Shit, wake up! De certa forma, a origem do woke. E cada um desses malucos que vem nos tirar da caverna terminam nos levando mais para o fundo dela. No caso do Nietzsche, entendendo que a loucura dos iluministas era a razão, e com muita razão, resolveu paganizar a filosofia com essa tal vontade de poder, que seria a última autoridade. Ótimo, né? Como a vontade de vida não dá para explicar a própria vontade de vida, ele vai e dá um passo atrás no dominó e chega a uma vontade anterior a essa, a vontade de poder, que também não consegue justificar a vontade de poder por si só. Então, toda a filosofia humana, para ele, nada mais é do que uma roupagem dessa vontade de dominar outras vontades. Tá, ok. Então fica a pergunta de qual que é o propósito do Nietzsche, quando ele estava propondo essa poesia como filosofia. Qual que é a vontade de poder que ele está tentando justificar? Quem ou o que é a vontade deixa que me liberta?
E isso ele não vai dizer em lugar nenhum. Não existe aquilo que o professor chamava de confissão. Até a possibilidade de um eu que possa confessar é destruída na filosofia de Nietzsche, porque para ele, quando você presume um eu que age de acordo com a vontade, você já está sendo usado por essa vontade. Ele consegue ser, ao mesmo tempo, tanto contra o livre-arbítrio como contra o determinismo. Pelo menos, né, aonde o Tiririca ia, lá o Tiririca cartesiano, ele estava tentando fugir de si mesmo, mas lá ele estava. Esse maluco aí é outra coisa, meu amigo. É que nem naquela música lá daqueles pagodeiros da Inglaterra, lá o Pink Floyd, né? Que eles mandavam tipo... You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Nosso fanfarrão de primeira, Gilberto Chesterton, em sua Ortodoxia, fala sobre um tipo de questionador que bate com a cabeça nos limites do pensamento humano e termina quebrando a própria cabeça. Eu não servi de colchão, então eu não sei se o Nietzsche teve sífilis ou se ele tinha algum tumor, mas o fato é que ele bateu tanto a cabeça em seus próprios pensamentos que morreu louco. E os pedaços do seu crânio monumental caíram em suas páginas em forma de aforismos. O problema é que outros loucos pegaram esses mesmos aforismos e lá encontraram a tal de moral de mestre e uma moral de escravo. Uma divisão que, se você aceita ela, já implica a adesão à moral de mestre. Você vai encontrar também um super-homem que, como um deus, vai emergir heroicamente pela força de sua vontade, ou melhor, da vontade, e gerar seus próprios valores e impor por aí. E aí, o bigode grosso e frondoso do Nietzsche vai se tornando menorzinho, incorporado por homens menos brilhantes, mas mais capazes, até se transformar no bigodinho do Adolfo. Das cagadas do anjo pigmeu caolho, essa tal de vontade de poder será uma das grandes fomentadoras de ideologias anticristãs e totalitárias. E Nietzsche, embora tendo sofrido bastante e de certa forma até previsto esse resultado, já não está mais aqui para responder pelos seus filhos, merecendo, com a distinção de ser um grande poeta, o nosso troféu bigodado. Rasta, você viria a um show do Guns N' Roses? Olha, meu filho, a única coisa pior que um tributo a Guns N' Roses é um show do Guns N' Roses, né? Rasta, você considera válido ler esses patriarcas da bigodagem como Charlinhos Marx para refutá-los? Olha, meu filho, vocês têm uma ânsia, em geral, muito grande de refutar as coisas. Um autor como esse, você tem que querer entender do que é que ele está falando. Para você entender do que é que ele está falando, você tem que estar aberto para a possibilidade dele estar certo em alguma coisa. Então você tem que ler com aquela suspensão de descrença, né? O professor avisava isso sempre. Então você não pode ler com aquela coisa burra, emburrecedora, que é o tal do espírito crítico, né? Ah, não, o aluno tem que ler as coisas de forma crítica. Não, você tem que pegar o cara. Não, esse cara aqui ele tá me expressando alguma coisa. É tudo verdade. Certo? Depois você separa o joio do trigo. Essa foi a grande lição do velho. Esse negócio tipo de refutado, não sei o que, tipo, isso é coisa de punheteiro de YouTube. Rasta, se você gosta da vagabundagem, por que não se candidata para deputado ou senador? Porque eu não acho que você tem que pagar por ela, meu filho. Vai, gordão, feliz aniversário.